Então eu acabei criando um modelo de negócio onde a pessoa ali, ela recebe um freezer dentro da casa dela, sem ter que manipular nada, que eles são 100% lacrados, e ela só vai fazer o papel de vendas. A pizzaria, por exemplo, ele trabalha de noite, de dia ele fica ocioso. Ele pode adquirir o nosso modelo de negócio e colocar as refeições para vender, e ele acaba se tornando um restaurante com um funcionário só, gerindo o delivery. Ponto final. Fala, galera! Começando agora mais um episódio da 10ª temporada do nosso podcast Falando de Delivery. Mais uma temporada que a gente cumpre o propósito de subir a régua, de ser um conteúdo acessível, democrático, mas com muita informação para você, independente de qual estágio de negócio que você esteja nesse momento. Eu tenho certeza que todos os nossos podcasts podem te adicionar algum valor que você vai aplicar dentro da tua empresa e ter algum resultado. E hoje eu tenho um episódio de um cara que eu conheço há pouco tempo, mas veio super bem recomendado, e em poucas horas de conversa eu já entendi que ele vai contribuir muito para todos vocês, com um propósito muito forte, um modelo de negócio diferente do delivery tradicional que você tem na sua casa, que talvez seja até complementar, e a gente vai falar disso ao longo do episódio. Com muito prazer, muita honra, tenho hoje aqui para bater um papo, Israel da RapChef. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, tudo bem, Rafa? Prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho aí da minha experiência, da RapChef, e poder ajudar aí o público a crescer e evoluir aí junto com o nosso negócio. Muito bom. Israel, antes de eu fazer a primeira pergunta sobre a RapChef, não posso deixar de agradecer a todos os nossos patrocinadores, nossos parceiros que viabilizam esse projeto acontecer, né? Como vocês sabem, o Falando de Delivery não tem consultoria, assessoria, curso online. Todo o nosso conteúdo ele é feito e mantido pelos nossos convidados que topam vir aqui, contar a história e o conteúdo deles, e pelos nossos patrocinadores que viabilizam toda essa estrutura. Então, sem essas duas chaves, o nosso projeto não ia acontecer. E se você quer ajudar também, é só deixar seu like e se inscrever no canal. Israel, antes da gente entrar em todo o conteúdo e principalmente a história da RapChef, que é algo muito legal, pra galera ter uma noção. Putz, nunca ouvi falar em RapChef, nunca vi o Israel na minha frente. O que é a RapChef hoje? Então, a RapChef é uma empresa que ela resolve problemas com uma solução muito simples, que é uma refeição ultra congelada. Então a gente tem ali um modelo de negócio, né, onde nossos parceiros compram esse modelo de negócio, esse licenciamento, e conseguem trabalhar de dentro de casa, ou conseguem alocar um desses produtos nossos em uma empresa, em uma academia, em um condomínio. E a gente consegue gerar valores ali bem interessantes para esses parceiros com baixo investimento. Legal. E nós, obviamente, somos uma empresa aí com mais de 20 anos no ramo. Eu sou formado em gastronomia, tenho um acompanhamento muito específico com as refeições, mas no geral a gente trabalha com tecnologia, com negócios e alimentação. Legal. E qual que é o produto, o core do produto principal de vocês hoje? Negócio. Legal. Mano, mas eu digo assim, o que você vende pro consumidor final lá na ponta? Ah, tá. Meu B2C ali hoje é alimentação. É alimentação. É. Legal. E quanto tempo que vocês têm o modelo da RapChef? Vai ter setembro, 5 anos praticamente. 5 anos com a RapChef. Nasceu um pouquinho antes da pandemia, Um pouquinho antes da pandemia. Legal. E dá um contexto, então, pra galera de qual que é o produto. Eu acho que é bem importante você falar, igual você falou do negócio, a gente bateu esse papo nos bastidores, sim. Mas o público está se perguntando, o que o Israel vende no português claro? O que eu vendo é um modelo de negócio. Não, mas eu digo lá na ponta para quem vai comprar. Então não é o que o Israel, né, não é o que o Israel vende, é o que o meu cliente vende. Legal. Então o meu licenciado, ele compra produtos da RapChef. Legal. E ele vai ter ali refeições prontas no ponto de venda dele para revender para o consumidor final. Legal. Então, esse produto, o que é esse produto? São refeições. Nós somos um restaurante. Então, você, ao invés de você montar uma cozinha industrial, ter mesas, ter aquela estrutura de 10, 15 colaboradores pagar aluguel, você pode ter seu restaurante dentro de casa, com freezer e com um cardápio de 35 sabores variados aí, que você vai atender muito bem seu cliente, sem ter o trabalho e a dor de cabeça de ser um restaurante. Legal. Então, para o público final, no final do dia, a RapChef é uma empresa que entrega refeições. Exatamente. Via delivery e presencial. Exatamente. Tá. E você, como Israel, você viabiliza isso para que outras pessoas possam, que já são empreendedores e queiram agregar a RapChef no seu portfólio, ou que não são empreendedores, querem passar a ter sua própria renda, construir um negócio próprio, você dá esse apoio, esse suporte para que essas pessoas passem por essa transformação. Exatamente. Por que eu cheguei nesse negócio? Porque eu sei a dificuldade. Eu já tive mais de 21 restaurantes, eu sei quanto custa o aluguel
no dia a dia, eu sei quanto custa um funcionário, foram mais de 700 colaboradores que eu já tive nesse longo dos anos. Então eu sei a dor de fato. Então, quando eu criei esse modelo, eu falei, poxa, se eu centralizar uma cozinha e as pessoas que têm sonho de ter restaurante não têm 200, 300 mil para ganhar 5, 10 mil por mês, porque a gente conhece a realidade do Brasil, Sim. o aluguel, os custos é muito alto e às vezes a pessoa investe 200, 300 e acaba perdendo. Então, como é que eu viabilizo para as pessoas terem um sonho de ter um negócio, que é a alimentação, sem ter que ter investimentos altos, estrutura, conhecimento, né? Então eu acabei criando um modelo de negócio onde a pessoa ali, ela recebe um freezer dentro da casa dela e ela monta ali o delivery, o iFood, o iFome, diversas plataformas. Legal. Vende pelo Instagram, vende pelo WhatsApp, Facebook, etc. E aí ela consegue trabalhar com alimentação sem ter que ter o trabalho ou investimento de ser um restaurante de fato. E ela tem zero manipulação, já chega a parte da comida já chega pronta. Exatamente, ela chega pronta, ela só vai ter ali o cardápio, ela vai divulgar, nós oferecemos todo o suporte, vídeos, como é preparado, manipulação dos alimentos, certificações, para que ela possa tranquilamente receber os produtos prontos dentro da casa dela, sem ter que manipular nada, que eles são 100% lacrados, e ela só vai fazer o papel de vendas. Então ela não vai se preocupar em ter funcionário, ela não vai se preocupar em ter que cozinhar, ela não vai se preocupar em ir no mercado, ela não vai se preocupar com o aluguel no final do mês, ela não vai ter que se preocupar com diversos fatores, ela só tem que se preocupar em vender o produto. Porque um dono de um restaurante, ele se preocupa com tudo isso, além disso ele se preocupa em vender. E na verdade muito restaurante fecha porque o dono ele só sabe cozinhar. Isso é uma coisa que eu bato há muito tempo aqui, desde na primeira temporada. Tem muito restaurante que não vai pra frente porque o dono ele é muito bom só em cozinhar. Mas ele não entende nada de negócios, de gerar demanda. E aí você atende justamente uma outra vertente, que é o meu caso, por exemplo. Eu sempre falei aqui, cara, eu nem gosto de tentar ir pra cozinha. Eu entro na cozinha só pra comer. Quero ter um negócio de alimentação. A Rap Chef me proporciona isso, porque eu não vou precisar entender da gastronomia, vou precisar entender do serviço. Eu acho que se adequa muito ao modelo de distribuição, né? Por exemplo, vou vender embalagem e eu tenho uma indústria. Então, a Rap Chef seria a indústria que fornece para um distribuidor operar isso lá na ponta, só que ainda vai com a marca da Rap Chef, é isso? Isso, ele tem o direito de uso da marca, ele vai receber ali todo o material digital, porque de fato você precisa, então ele vai receber vídeos do produto, ele vai receber posts, vai receber todo o processo, vai ter direito de montar um Instagram. Você pode olhar aí no Instagram Rap Chef, você vai ver centenas de Rap Chef pelo Brasil. Então, Rap Chef Rio de Janeiro, Rap Chef Porto Alegre, Rap Chef São Paulo, Rap Chef Moca e por aí vai. Então eu dou o direito de uso da marca para que ele possa, né, junto com o nosso material. Então ele não tem esse trabalho que ele teria de contratar uma agência de marketing, né? Criar uma marca do zero. É uma marca do zero. E a gente passa ali todos os processos que nós já tivemos para que ele possa, de fato, ter sucesso nesse pequeno negócio. Legal. Hoje vocês estão com quantos... Vocês falam os licenciados, né? Que são as pessoas que se tornam empreendedoras através da Rap Chef. Por que licenciado, pessoal? Qual a diferença? Por que você não é uma franquia, você é um licenciamento? O nosso modelo de negócio é um modelo que nós não cobramos royalties, né? Então, se você fosse um franqueado, você teria que pagar royalties, teria que pagar marketing, nós não cobramos isso. O licenciamento é um modelo mais simples, onde você tem menos obrigações, certo, e nós menos responsabilidades. Então a gente simplifica um processo. Isso é bom e ruim, né? Mas como eu lancei ali esse modelo de negócio na pandemia, a gente precisava desburocratizar esse processo, a gente acabou entrando nessa vertente de licenciamento. Porém, a gente tem ali o planejamento de realmente criar uma franquia. Os planos de franquia. Por quê? Porque os resultados são muito bons, são excelentes. Hoje o nosso payback ele gira de 6 a 12 meses. Legal, né? Muito rápido. Mas Israel, e se não der certo? Pessoal, se você investir na Rap Chef hoje e não tiver o seu retorno em até 12 meses, nós te devolvemos o dinheiro que você investiu menos do que você lucrou. Opa, mas quem faz isso? Nós fazemos, porque a gente tem mais de 200, 300 parceiros hoje e a gente sabe o resultado. Agora, se você quiser esperar chegar o freezer na sua casa com as refeições, não trabalhar, não vai dar certo. Exatamente. Agora, se você tiver não disposição... Não é tesouro direto. Não é tesouro direto, não é poupança. A poupança dá 0,2, 0,3. A Rap Chef hoje você consegue 10%, 20%. Legal, então, no mercado de trabalhando. Né? Então, a gente consegue trazer isso. Então,
Temos ali nosso procedimento, onde você vai realmente trabalhar. Pô, depois de um ano, Israel, não deu certo, eu perdi alguma coisa aqui. Então, vamos ver o que você lucrou e tá aqui a diferença. Realmente, você tem direito ao estorno do que você investiu. Agora, já aconteceu? Nunca. Nunca aconteceu com ninguém. Ótimo. Então porque quando não dá certo, a pessoa sabe que a responsabilidade é dela de não, de fato, às vezes não se identificou. Ela se empolgou e acabou não se identificando como qualquer outro negócio, né? Legal. Uma pergunta. Hoje, a Rap Chef, ela também está dentro de outros donos de restaurante que o cara, por exemplo, ele tem... eu tenho ociosidade na minha operação, seja por espaço ou seja porque o meu público é de noite, eu acho que a Rap Chef se enquadra muito bem durante o horário de almoço. Vocês têm pontos dentro de outras operações de delivery? Sim. Nós temos hoje parceiros que é dono de pizzaria, parceiros que é dono de hamburgueria, parceiros que tem mercado, né? Então, como é que funciona? Padaria. Agora a gente fechou aí com 12 padarias para colocar. Então, assim, a gente tem ali um processo onde as pessoas têm ali uma pizzaria, por exemplo. Pô, ele trabalha de noite, de dia ele fica ocioso. Ele pode adquirir nosso modelo de negócio e colocar as refeições para vender e ele acaba se tornando um restaurante com um funcionário só, Sim, gerindo o delivery. Ponto final. Ele não tem que contratar cozinheiro, ele não tem que ir no mercado, ele não tem que fazer nada disso. Simplesmente ele consegue transformar a pizzaria dele ou a hamburgueria dele, que geralmente funciona à noite, em um restaurante durante o dia com o nosso modelo de negócio. o estoque dele é muito mais simples, né? Porque se ele fosse fabricar o produto, fazer a operação, ele ia precisar de todos os insumos. No caso, ele precisa só de uma refeição ali, ele precisa entender quanto de escala ele vai ter em cima disso. Ele precisa ter um freezer, né? Sim. Como se fosse de sorvete, e vai ter dentro desse freezer 20, 30 sabores ali para ele trabalhar e explorar o ponto comercial dele. Legal, muito bom. Eu acho que a gente deu um contexto excelente para a galera do que é a Rap Chef. Eu acho que, então, tanto para quem está iniciando no mercado do delivery, quanto já tem operação, acho que já fica aí. Esse não é... Como vocês sabem, eu nunca vendi uma cadeira do Falando Delivery, então não é um episódio publi, é muito mais um episódio para a gente conseguir entender os modelos de negócio e as oportunidades que tem no mercado. E eu nem sabia que tinha essa possibilidade, mas então quem já tem um delivery aí, fala, cara, preciso ter uma segunda linha de receita, tô com ociosidade na operação, minha operação é muito grande, eu não vou expandir a minha marca, então eu posso colocar outra marca, já fica uma oportunidade na mesa. Mas, pra gente entrar um pouco agora na parte de conteúdo, de onde que veio isso? Você falou que você teve 21 restaurantes, você comentou comigo nos bastidores, o meu chefe de cozinha tá comigo há 20 anos porque eu já tive 21 restaurantes. Então vamos dar uns passos para trás e entender de onde vem a raiz gastronômica do Israel, que eu acho que é bem legal também. Então, é muito legal. Meu pai já tinha um bar, né? Meu pai era da aeronáutica, acabou vindo para São Paulo, do interior de São Paulo, e ele acabou abrindo um bar. E a gente iniciou ali com 13 anos junto com ele. Por livre e espontânea pressão, né? Sei como é. As condições não vai ficar na rua não, vai comigo para lá. As condições eram muito... Tinha uma estrutura muito humilde. Apesar do meu pai ter um bar, né? Ali em Higienópolis, na Rua Sergipe. A gente veio de raiz muito humilde. E meu pai precisava que eu trabalhasse com ele por questão de mão de obra, né? Então a gente acabava ajudando ele ali. E com 17 para 18 anos, nesse período de 7 anos, eu me especializei em algumas áreas, fiz alguns cursos de gastronomia. E com 17 para 18 anos eu abri meu primeiro restaurante na Rua General Jardim, perto do Mackenzie. Legal. E foi um sucesso, né? Nesse primeiro restaurante, chamava G Jardim. E aí depois veio o segundo restaurante, Leblon Pizza Grill. Aí depois veio o terceiro restaurante, Bonaceira. Aí veio o quarto restaurante, Rua da Moca. Aí depois veio uma linha de 7 restaurantes chamado Divina Panela, que eu tive pontos de venda na Alameda Santos, na Rua Augusta. Ótimos pontos. Na Rafael de Barros. Então, assim, a gente começou a crescer e sempre nesse setor de alimentação, comida por quilo. Por isso que eu falo, a Rap Chef é um restaurante. Não é uma indústria de comida. Nós somos um restaurante. Nós temos um modelo, nossa comida de restaurante, nosso princípio é de restaurante. Só que hoje nós vendemos diferente essa comida, né? É um processo diferente, mas a gente é um restaurante. Que a gente consegue ali vender para milhares de pessoas, né? Nesses últimos 4 anos, milhões de pessoas consumiram a Rap Chef. E a gente consegue trazer essa cultura de restaurante para um alimento ultra congelado, né? As pessoas até brincam, né? Pô, mas eu não gosto de comida congelada. Eu claramente que eu falo, eu também não, né? Eu como ela quente. Sim, né? exatamente. Por que comer comida congelada? Congelada só tá o processo. Exatamente. Então a gente acaba desmistificando isso, né? Então eu acabei abrindo vários restaurantes, fui me especializando, me formei em letras, tradutor e intérprete, Legal. pela Ibero-Americana.
Depois eu fiz faculdade na Embi Morumbi de gastronomia. E sempre trabalhando ali com restaurante, fazendo todo esse processo. Cara, e aí em 2017 eu abri uma empresa de comida ultracongelada chamada Rapfit, que era só no segmento fitness, vem daquele movimento do mercado. Só que eu percebi que só a comida fitness, ela não atendia a demanda. Né? Então nós tínhamos muita reclamação, as pessoas queriam cardápio variado, queriam um processo variado. E aí quando foi em 2019, nós acabamos mudando da Rapfit. A Rapfit parou a operação, era um modelo parecido, era uma franquia. Mas era muito mais focado em fit. Era. Era para abraçar essa comunidade que em 2017 não era tão grande quanto é hoje. Não era, nem de longe. Nós somos pioneiros nesse setor, né? A gente atendia literalmente público de academia. Legal. Então era 100% foco em público de academia. Só que a gente começou a observar que o nicho é muito maior que a academia, né? Que também é muito bom, tá, pessoal? Sim. É muito bom. A gente tem muitos donos de academia que tem nossos freezer lá instalados, vendendo nossas refeições. Mas não era um único modo, né? A gente poderia estender para muito mais. O alvo poderia ser muito maior. Muito maior, muito maior. E a gente acabou criando a Rapchef em 2019. Um amigo meu falou pra mim, cara, põe um freezer lá numa empresa, tal, na empresa X lá, e a gente já não tava ali vendo que tava dando muito certo a comida fitness, eu meio que relutei, até que o diretor dessa empresa me liga e fala assim, olha, você pode colocar o freezer aqui, que se não vender aqui no mínimo 500 refeições no mês, eu pago a diferença. E no primeiro mês eu vendi 1.700 refeições com o freezer. E aí eu falei, nossa, pô, é isso. Aí foram indicações. Isso aí já tinha saído da fitness. Pra entrar na empresa, você já virou chefe. Já virou chefe. Porque ali eu atendia todo o público, né? Porque as pessoas, elas querem um alimento bom, né? Na própria academia, as pessoas às vezes não consumem meu produto porque não é porque ela treina que ela faz dieta. Isso é uma coisa meio... Hoje parece ser meio óbvia, mas a gente, né? Você associa, pô, eu vou vender a comida tradicional na academia? Sim. Porque 70% de quem treina hoje não faz dieta. Nem toma suplemento. Então, tem muita gente que vai pra academia e não toma nada. Então é uma comunidade. Nós estamos falando de uma comunidade de pessoas que frequentam, que vão lá treinar, mas eles não querem fazer dieta. Eles querem comer no dia a dia. Então a gente conseguiu enxergar isso e acabou criando o modelo da Rapchef. E aí foram indicações, né, de outras empresas. E a gente acabou conseguindo evoluir. E ali eu vi um modelo de negócio. Até que em 2020, março, quando nós tínhamos ali umas 20 empresas para instalar os freezers, veio a pandemia. Então a gente teve ali todo o conhecimento de 15 anos de restaurante, conhecendo ali todos os métodos, fazendo todo o negócio, sabendo como trabalhar. Né? Eu vendia ali em torno de, no meu restaurante, 1.000 refeições, 1.500 refeições por dia nos restaurantes. Então eu lidava muito diretamente com o meu cliente. Eu sabia do gosto dele, eu sabia o que ele gostava. Quando eu lancei a Rapchef geral de cardápio, eu tive ali umas 60 opções e com uma expertise de restaurante por quilo, eu consegui filtrar isso para 35, que eram os pratos que eu já tinha experiência ali, que mais vendiam. E a gente acabou evoluindo para esses 35 sabores, né? E acabou criando ali o modelo que a princípio era colocar os freezers em empresas. Até as pessoas, era muito engraçado que a gente não tinha tecnologia nessa época. Por isso que eu falo que a Rapchef hoje também é tecnologia. A gente fazia meio que manual ali, as pessoas... Eu deixava um freezer na empresa, as pessoas anotavam num papel, numa prancheta, e uma vez por semana eu ia lá receber. Então, assim, você tomava risco? Tomava risco. Mas, olha, eu vou te falar que era baixíssimo, assim, a taxa de inadimplência? De inadimplência, ou de roubo, ou de furto, era muito baixo. Bom, porque, assim, as pessoas... Bom saber disso, ainda mais nos dias de hoje. Mas você sabe, as pessoas, elas enxergavam o benefício. E elas falavam, pô, se eu depreciar, eu vou perder aqui, eu não vou ter esse benefício. Né, no final do dia, quando a gente se alimenta, principalmente no horário de almoço, cara, quem não tem boas opções, é complicado. Um ponto aqui, conforme você vai falando, muitas vezes eu vou te puxar no meio e falar, vamos pausar e vamos falar desse gancho. Você falou, eu tava com X empresas para colocar o freezer, o negócio tava indo bem, acertei a mão no modelo de negócio e tudo mais, e aí veio pandemia.
naquele momento, quando veio pandemia, o primeiro pensamento foi, me ferrei? Não. Ou você já viu a oportunidade? Não, sabe por quê? Porque voltando um pouquinho mais antes, né, apesar de eu ter tido 21 restaurantes, eu tive um restaurante que deu errado em 2015. Foi uma churrascaria que eu abri num shopping. E ali, onde eu tomei as maiores dores, e eu sei que essa dor fez com que eu pensasse, pô, como é doloroso. Eu tenho que criar um negócio que as pessoas não tenham que passar por isso. Né? A gente nunca teve um cliente, né? Nunca teve um cliente que tomou prejuízo na operação Rap Chef. Nunca. Eu garanto para vocês podem não lucrar, né? Se não vender, deixar o freezer ali, não trabalhar, não vai lucrar. Mas você ficar no prejuízo não vai acontecer. É impossível. Você não paga aluguel, você não paga nada. Então você tem um freezer dentro de casa ali, você não vai conseguir. Nem que você consuma a própria comida. Então você não tem prejuízo. Ah, mas Israel, eu não montei um negócio para não ter prejuízo. Eu sei, querido, mas vou te falar que 90% dos restaurantes hoje vivem no déficit. Né? Então, eles fazem empréstimo nos bancos para poderem bancar as operações. Então, ele nunca está no positivo. A operação não dá lucro. Ele vai lá, pô, deu prejuízo, ele vai lá, pega um empréstimo, parcela isso em 5 anos e pô, vai pagando e vai fazendo e vai fazendo. O restaurante vive muito no vender almoço para comer janta, para comprar janta. Eu sei, porque eu tive 21, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Né? Então, assim... Voltando à pergunta que era sobre quando chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, aí eu falei, putz, e agora? Então eu vendia nas empresas e aí, surpreendentemente, alguns clientes começaram a me pedir das empresas que ficava o freezer ali, elas começavam a me pedir refeições para entregar na casa delas. Aí eu falei, poxa, que legal, né? O pessoal tá pedindo para entregar em casa, mas naquele momento eu não pensava que as pessoas, além de consumir no escritório, queriam consumir a Rap Chef na casa delas. E acabou que as pessoas foram pedindo por delivery, fazendo ligação, pedindo pra gente. E a gente conseguiu ali ver uma oportunidade de negócio. Até que em uns 3, 4 meses depois ali de março, quando foi em setembro, né, a gente conseguiu se sustentar ali, por pior que tivesse sido, né, aquele momento da gente ter que retirar os freezer das empresas, porque não tinham pessoas trabalhando ali nos escritórios mais, a gente conseguiu manter ali ainda uns 40% do faturamento só com delivery. Então a gente conseguiu ver que ali era uma oportunidade. Que na verdade foi o que a gente passou um pouco com as embalagens lá, que a gente atendia muito food truck, e aí quando a gente viu esse boom do delivery, a gente falou, opa, na verdade está nascendo uma nova linha de receita, um novo mercado pra gente. Exatamente. E aí eu consegui ali criar um modelo de negócio, né? Um amigo meu me ofereceu uma feira virtual de franquias, Ricardo Branco, um abraço. Ele me ofereceu ali uma oportunidade para o nosso produto estar dentro dessa feira virtual de franquias. E, surpreendentemente, em fevereiro de 2021, nós tivemos ali mais de 200 pessoas interessadas nesse modelo de um freezer para trabalhar de casa. Aí eu falei, poxa vida, né? As pessoas realmente estão interessadas, eu acho que vai dar certo. E nesse evento eu vendi 70 franquias, 70 licenciamentos. Aí eu falei, caramba, ali eu vi uma oportunidade muito boa. E as pessoas que compravam também, porque elas estavam em casa ou queriam uma segunda renda. Então elas acabaram que abraçando ali o projeto e começaram a vender de casa através do iFood, Anotaí, etc. Em várias plataformas. Vocês pegaram muito caso de pessoas que perderam o emprego, estavam com dinheiro na mão e a pessoa sabia que ia ser muito difícil ela conseguir um novo emprego, então ela estava buscando uma renda autônoma, vamos dizer? Sim. Nós tivemos muitos parceiros ali que acabaram investindo, né, nesse processo para que eles pudessem ter uma renda. Porque na época... sobreviver, não era oportunidade em alguns casos. Tanto que, obviamente, depois que saiu da pandemia, muitos pararam. Porque eles voltaram para os seus empregos, voltaram ali. Mas naquele momento foi de verdade uma virada de chave, uma oportunidade. E as pessoas conseguiam criar uma receita, né? Elas pagavam ali R$10 na refeição e vendiam por 20. Então ela vendia 20 refeições por dia no delivery, 15, 20, 30 refeições por dia. E conseguiam ganhar seus 3, 4, 5 mil por mês. Legal. Né? Então, poxa, às vezes ela tinha 10 mil parado, em 2 meses acabaria esses 10 mil. Quando ela investia na Rap Chef, ela conseguia se manter durante 1 ano. Então foi muito bacana, muito bacana. E eu tenho até hoje vários clientes que estão comigo há 4, 5 anos dessa época ainda. Sim, eu falo que
a alimentação, mas principalmente o delivery. A alimentação tem ainda seus dois viés muito fortes. Mas o delivery, ele é muito mais uma terra fértil por necessidade do que oportunidade. Então, eu conheço muitas pessoas que montaram restaurante porque tinham outros negócios e tinham um sonho de montar um restaurante. Puta, um dia eu viajei para Paris e fui um restaurante assim, eu quero ter o meu próprio. O próprio caso do Sweet Secrets, a mesma coisa. Pô, vi uma oportunidade aqui. Mas no delivery, a maioria das pessoas que eu converso foi pela necessidade. Foi porque o meu negócio era um restaurante e eu fui obrigado a ter um delivery porque eu perdi a renda. E aí eu tive que, né? E a Rap Chef nesse momento, então no final do dia, ela foi um criador de renda para essas pessoas. Sim. Né? Pessoas que muitas vezes não tinham a mínima noção, porque eu falo que a maioria dos deliveries que nasceram na pandemia, nasceram porque as pessoas sabiam cozinhar, não tinham renda e falaram, eu vou pegar o que eu sei fazer e vou vender. No caso da Rap Chef, vai além o suporte, porque a pessoa não precisaria, né, na época, nem saber cozinhar. Ela só precisava ter um comprometimento em entregar o que a marca dava de suporte para ela. Falou, ó, eu vou te entregar o produto pronto dentro do freezer. Você precisa tratar assim, assim, assim com o cliente. Exatamente. É isso? Exatamente. E a gente dava ali dávamos não, né? A gente dá todo o suporte pro nosso parceiro e o direito de uso da marca, né? Hoje nós estamos aí em mais de 200 cidades, mais de 15 estados, então assim, a gente tem uma estrutura, tem um know-how para oferecer isso pro parceiro e obviamente que ele vai desenvolver ali, né, vai vender 100, 200, 500, 1000, é uma responsabilidade de ambas as partes, então ele tem que buscar isso para que ele possa atender a expectativa dele e nós não obrigamos, nem colocamos metas. Por quê? Porque eu entendo como empreendedor, e eu tive vários restaurantes, eu não quero causar dor no meu parceiro, né? No sentido de que, pô, você tem que trabalhar, buscar resultado, porque ele não é meu funcionário. Mas se você quer empreender, eu vou falar pra você, quando você fizer a primeira reunião comigo, eu vou falar assim, olha, eu não tô aqui pra te cobrar, eu não tô aqui pra ser seu patrão, nós somos parceiros de negócio. Então você investiu um valor, eu tô te entregando um produto, tô te entregando material, tá? Você vai trabalhar com delivery, vai fazer isso, isso, isso. Se você vai fazer ou não, é uma responsabilidade sua. Nós não nos responsabilizamos por isso. Mas por quê? Porque no meu entendimento, eu não quero que a pessoa se torne meu funcionário. Que de fato não é. Né? Então eu tenho um parceiro hoje, né, em vários lugares do Brasil. Eu tenho uma cliente no Rio de Janeiro, que ela é muito bacana, a Andrea. Ela está há 3, 4 anos comigo já. Cara, ela vende 800, 900 refeições por mês a R$30. Deixa 15, 20 mil. Ela investiu R$12 mil há 3 anos atrás. Então ela já criou, sei lá, já ganhou uns 300 mil nesses últimos 3 anos. Poxa, olha o mérito que ela tem. Né? Ela tinha 12 mil, ela tinha 15 mil para investir. Até brinquei com ela que ela tinha uma loja de bijuterias dentro de um centrinho comercial lá no Rio de Janeiro. E aí ela falou, Israel, pô, esse é todo o dinheiro que eu tenho. Aí eu falei, se você não tiver o payback em até 6 meses, eu devolvo o seu dinheiro, pode ficar tranquila. Aí ela, mas será que você consegue? Eu falei, olha, eu te garanto que em 6 meses você vai parar de vender bijuteria e vai vender só Rap Chef. Foi dito e feito. Com 6 meses ela parou de vender bijuteria e ela tá 3 anos comigo só vendendo Rap Chef. Animal. Pô, você vê o impacto aí, pessoal, lá na ponta. É Rap Chef Tijuco, se não me engano, Tijuca. Então, pode entrar aí que você vai encontrar ali ela e ver ali os comentários dela. Ela é super parceira, ela ama a marca, a gente é muito feliz, porque as pessoas se conectam mesmo, né? A gente cria uma comunidade. Não é só vender comida, né? As pessoas elas têm que entender que vender comida não é você, eu sei cozinhar, eu vou vender comida. Pô, pessoal, vocês têm que entender que é muito trabalhoso, é muita responsabilidade. Às vezes você tá em casa ali, vou produzir e vou vender. Você já imaginou se acontece alguma coisa com essa comida que você tá vendendo? Né, as responsabilidades que isso tem. Então as pessoas acabam achando que é tudo muito fácil, né? Sim. Então não vê o impacto que isso tem. A gente tem uma responsabilidade muito grande, isso tem um custo, tem um conhecimento. Então mas faça com a maior responsabilidade possível para que você não gire, que você não crie problemas futuramente, né, para você e para os seus clientes aí. E tem um ponto, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas que a maioria das coisas que são vendidas hoje, elas não são... O Diego Barreto, CEO do iFood, ele gosta muito dessa palavra que é tecnologia proprietária. É uma coisa que... é igual a embalagem. As pessoas falam, você fala pouco da PDV. Eu falo porque no final do dia isso aqui é papel e tinta.
existe uma máquina para fazer isso, que se um cara Sim. tiver grana, ele compra, e ele vai lá e ele faz igualzinho. Não tem meu diferencial, não tem... Ah, mas tem o meu avô, que ele sabia onde ia a tinta, no caso da cozinha, minha avó tinha o tempero. Cara, não é o que vai fazer sua marca sobreviver. Não o é. que faz uma marca sobreviver, na minha opinião, é o serviço que ela presta. E aí eu queria entrar em outro ponto, que você tem licenciado, a gente é muito próximo quando a gente fala do modelo de sócio-operador ou do modelo de franquia, que é, você tem outras pessoas acreditando no seu negócio, acreditando no seu sonho, né, na RapChef, entendendo que é um modelo de negócio viável para elas se tornarem parceiras, mas também tem as pessoas que acreditam que, cara, a RapChef é uma marca, tá crescendo, tem um produto legal e eu não vou precisar manipular a comida. E as pessoas falam, pronto, é só colocar no iFood Sim. que vai vender. E aí a pessoa também não faz a parte dela e quer que o resultado venha. Você já pegou casos assim da pessoa que falou, pô, mas o payback não era de 6 a 12 meses, a rentabilidade não era de 10 a 20%, e aí, só que aí quando você vê a pessoa não tá atendendo bem o cliente, não estava entregando no prazo, não estava seguindo todo o manual de boas práticas da marca. Isso acontece também. Acontece bastante, né? O brasileiro, cara, ele tem uma visão de mercado, né? Que as coisas são muito simples e muito fácil. Que é o atalho, né? A gente tem aquele, pô, eu quero fazer isso, eu quero ganhar isso, mas não quer passar pelo processo. Né, quando eu entrego o meu modelo de negócio, o pesado já está sendo feito, que é a produção, que é tudo ali, né? Então, às vezes a pessoa compra e fala, nossa, tá caro o modelo. Eu falo, olha, né, então não se torne. Vai lá, pode você ir lá montar sua cozinha, vai lá, contrata seus funcionários, vai Cria lá no sua mercado, marca. cria sua marca e tá tudo certo. Você não tem ninguém obrigando. Agora, se você quiser investir comigo, quiser acreditar no projeto, que é seu, não é meu, né, eu tô aqui para te oferecer um produto, um serviço, um modelo de negócio. Mas ele é seu. Se você vender hoje 500 refeições e ganhar 3 mil, é o seu esforço. Se você vender 1.000, é o seu esforço. Se você vender 5 mil, ótimo, eu vou te entregar 5 mil refeições, você vai ganhar 40 mil por mês. Mas você tem que ter o esforço seu, porque é seu negócio. Por isso que eu não cobro royalties, não cobro, porque é da pessoa, né? A não ser que ela denigra ali a imagem, aí a gente tem um cancelamento. Processo jurídico. Também que nunca aconteceu. Mas a gente tem que entender que a gente tem a responsabilidade, né? Às vezes as pessoas, pô, eu tô aqui, não tá vendendo, mas você fez delivery? Não. Espera um pouquinho. Você comprou um freezer depois dentro de casa, você nem colocou no iFood ou no iFome ou em outras empresas? Como assim, pessoal? Aí ela espera muitas vezes que a marca faça. E aí vem a grande diferença. Você fala, você quer ser um funcionário da RapChef ou se você quer ser um empreendedor viabilizado pela RapChef? Porque se você é empreendedor, você precisa fazer a coisa acontecer. A gente entrega uma parte do processo, que é marca, produto, manual de boas práticas, eu acho que mais importante do que tudo isso, cara, mais importante, porque eu falei, máquina, o cara vai no banco, ele consegue o financiamento, ele compra, produto, ele arruma alguém que cozinha, ele faz, mas é o mato que você cortou ao longo desse tempo e o que você aprendeu. Hoje eu olho muito pouco para produto, cara, e ainda mais hoje que a gente tá na era da informação, eu vejo que, cara, hoje quem quer consegue se diferenciar. Mas agora a experiência que você tem de muitos anos, décadas de experiência em restaurante, com a própria RapChef, 5 anos ali, montando ponto aqui, ponto ali, entendendo dor dali, isso a pessoa vai perder quanto de dinheiro para ela aprender, isso se ela não quebrar antes. Então, isso é muito valioso no final do dia quando as pessoas adquirem uma licença, né? As pessoas olham muito para a licença, tô comprando a marca. A marca, para mim, é essencial, sou apaixonado por construção de marca, só que até chegar nessa marca, existe um esforço gigante que vai ser passado para ela, sem os prejuízos e as cabeçadas que, com certeza, você pode ter sido o melhor empreendedor que teve, você já errou muito. Com certeza. E os erros de antigamente serviram de aprendizado no presente. Com certeza. E essas pessoas estão, no final do dia, é isso que ela está comprando também. Ela tá pulando um processo, né, que nós oferecemos por um custo que ela teria que ter durante uma expertise de 20 anos. Praticamente, né, para ela se comparar com o conhecimento que eu tenho, ela tem que ter tido 20 restaurantes, ela tem que ter feito faculdade de gastronomia. Nesse setor específico, obviamente. E durar, e continuar ativo. Porque muita gente para no meio do caminho. A maioria das pessoas param, né? Por quê? As pessoas, elas não acreditam, cara. Às vezes vende... Por exemplo, a pessoa vendeu 300 refeições no primeiro mês. Aí ela fala, eu vou parar porque eu preciso ganhar 10 mil, tô ganhando só 3. Mas tem um escalonamento para isso acontecer. Eu não comecei vendendo 40 mil refeições por mês. Eu comecei vendendo 1.000 marmitas por mês. E aí foi crescendo. Né? Vendemos mais de 2 milhões de refeições aí nos últimos 5 anos, ótimo. Mas eu não vendi 2 milhões num dia.
né, num mês. Foram 5 anos para acontecer. A nossa expectativa é que a gente venda 20 milhões nos próximos 5 anos. Mas a gente tem que ser pé no chão, ter a visão a longo prazo, né? Primeiro que o investimento é mais barato que um carro. E o carro deprecia. Hoje, se você trabalhar ali, né, com a área de aplicativos, eu sempre falo, você tem um aplicativo no carro, aí você está tirando lá seus R$2.000 por semana de lucro. Só que você não esquece que você está pagando um veículo, você não esquece que você trabalha 10 horas por dia, 50 horas por semana, Gasolina, longe da sua casa, IPVA. correndo risco e etc. Que é um trabalho digno, mas tem seus riscos, né? Quando você tem um modelo de negócio da RapChef, que você trabalha dentro de casa, né? Eu tenho muita mulher, muita mãe, muita mulher que tem filho pequeno, muita mulher grávida, muita senhora que trabalham com o nosso modelo. Por quê? Porque ela não tem que se expor na rua, ela tem ali uma renda, trabalha de casa, consegue cuidar de um filho, consegue levar o filho na escola e ganha muitas vezes mais que o marido que está trabalhando ali 40, 50 horas semanais. Porque se você colocar deslocamento, custo e etc., é muito alto, gente. Então a gente oferece muito além do que de fato assim, as pessoas imaginam. Tá, né? Porque se ela for pôr na prática, eu sempre falo assim, né? Uma pessoa, ela me pergunta, pois é, mas quanto que ganha um modelo desse de vender de casa? Eu falei, olha, eu vou te falar quanto que você pode vender. Né? Então, você pode vender de 20 a 30 refeições por dia, que é uma média, pelo delivery, pro vizinho, Instagram, Facebook, essas coisas. Panfletagem. Ela, legal, isso dá quanto? Dá uns 5 mil. Mas não, aí eu vou investir 25 mil para ganhar 5 mil? Aí eu pergunto, o que você faz? Tá fazendo a conta do mês só também, né? Mas aí eu vou entrar numa situação que eu falo, olha, você vai pegar um modelo, você não precisa ter habilidade nenhuma para poder trabalhar com a RapChef. Você não precisa ter um curso, você não precisa ter faculdade, não precisa de nada. Porque eu tô te mostrando como é que faz. O que você faz hoje? Eu sou enfermeira. Legal. Quanto você investiu na sua faculdade? Eu fiz faculdade durante 4 anos, gastei, sei lá, uns 150 mil reais. Você ganha quanto hoje? Eu ganho 3 mil. Eu falei, olha, quer dizer, você estudar, você ter o esforço, 4 anos estudando, fazendo ali lotação, dia, noite, gastando com comida, foi muito mais do que 150 mil. Foi muito mais. Para você arrumar um trabalho para você ganhar 3 mil por mês, 5 mil. Eu te ofereço tudo isso sem essa dor de 5 anos para ganhar praticamente a mesma coisa ou até mais se você tiver um esforço. É isso que eu ia falar. E até porque depende de você. E eu queria entrar agora em outro, até pensando se é ou não outra linha de receita, mas você falou que uma das grandes viradas de chave entre RapFit e RapChef foi quando você migra para colocar um freezer dentro de uma empresa. Sim. Que o diretor da empresa garantiu uma quantidade ali para você. Hoje você atende empresas nesse modelo? É uma linha de receita que vocês estão abertos, que eu quero viabilizar, seja para o funcionário comprar ou seja para a empresa fornecer, mas você coloca o freezer aqui dentro. Então, quero que você me responda isso, mas também, junto, me responde porque você falou para mim que antigamente o freezer era autônomo, que a pessoa abria, pegava e anotava. Uhum. E aí você falou que hoje em dia tem tecnologia, mas você não complementou qual a tecnologia. Sim, então, acho que dá para encaixar as duas respostas. Então, agora nós vamos entrar num outro modelo de negócio, né? Então, a gente entrou primeiro no modelo onde as pessoas, na pandemia, consumiu muito, que foi ela ter um freezer dentro de casa, ela tá ali trabalhando, vendendo pelo delivery, ela tem um esforço. Agora nós temos o modelo de freezer autônomo, né? Que é o que, de fato, nós iniciamos o projeto em 2019. Sim. Nós funcionou muito bem, só que não tinha essa autonomia, não tinha essa tecnologia. Hoje, nós temos um freezer ali vertical, né, onde ele funciona praticamente como uma vending machine. Certo. Né? Então, o que também é um modelo de negócio. Então, vamos supor que você é um investidor, que você tem ali 40, 30, 35 mil reais guardado, e esses 35 mil reais está te rendendo 500 reais por mês na poupança, 300 reais por mês na poupança. Se você alocar esse dinheiro na RapChef, você pode comprar esse freezer, pegar esse freezer, que ele é 100% autônomo, colocar num condomínio, colocar numa academia, colocar numa empresa, num refeitório de uma empresa, e ali ele vai trabalhar para você. Então você vai ter o freezer lá, vai estar vendendo ali 15, 20 refeições por dia, te deixando uma renda ali de 5 mil, 3 mil por mês. Mas, Israel, eu investi 35, tudo bem, é 10% do que você investiu. Então daqui 10 meses você se pagou, e você vai começar a ter uma renda onde você não tem que trabalhar 50 horas por semana, você não tem que ter dedicação. É um modelo que você tem que se dedicar em torno de 3 horas por semana.
Você não pode abandonar também, não funciona assim, não é. Mas você tem que se dedicar pelo menos 3 horas por semana, mas Para fazer o gerenciamento, para fazer o gerenciamento e acompanhamento do processo, né? Discutir ali com o seu cliente, porque a gente tem esse modelo de negócio em academia, nós temos esse modelo de negócio em condomínio, nós temos esse modelo de negócio em empresas, refeitório de empresas. Então, uma empresa com 100 colaboradores hoje, você coloca um freezer lá com 30 opções de refeições maravilhosas, saborosas, ao invés dela pegar, ter que ir descer lá no elevador, ir para um restaurante, gastar 30, 40 reais. Não, ela pega ali a refeição, esquenta no micro-ondas, em 5 minutos está pronto e ela economizou 20 reais. E o tempo dela, porque no horário do almoço a pessoa tem o tempo limitado e eu brinco que hoje em dia as pessoas estão com mais dinheiro do que tempo. Então quando você economiza tempo das pessoas, elas aceitam pagar o preço. Exatamente. E comodidade, né, também, né? Então, assim, por exemplo, a condomínio, você vai ter ali, seu filho tá com fome, putz, eu tenho que cozinhar. Não, vou descer ali no mercado, vou descer ali no freezer autônomo, vou pegar ali a marmitinha, vou esquentar e vou resolver o problema do meu filho. Né? Na empresa, poxa, são 7 horas da noite, eu vou chegar em casa 8 horas, ou eu tenho que ir pra faculdade. Não, vou pegar aqui uma refeição, já comer, consumir já resolvo aqui, já vou levar. Vida. Chegar em casa, já como. Né? Por um preço justo, custa em torno de 20 a 25 reais ali, dependendo do local, a empresa, né? Para consumir esse produto, para vender esse produto para o consumidor final. Então você consegue ali resolver um problema de uma empresa ou de uma academia, né? Você complementa, né? Você chega na academia, coloca o freezer lá, os alunos estão treinando, ele passa ali, compra, a academia também lucra, a gente repassa uma porcentagem do lucro para a academia, para a empresa. Então é um ganha-ganha de todos, de todos. O consumidor final, que não tem que se preocupar mais em pedir ali uma refeição, às vezes demora, ou às vezes está caro, né? Então, assim, a gente resolve o problema do cliente, que ele pode sair, comer a hora que ele quiser, um produto de excelente qualidade. Então, a gente não entrega só comida, a gente resolve um problema. A gente tem tecnologia, a gente tem qualidade, né, dos produtos, e a gente resolve um problema que é de fato algo que você consegue ali trazer mais tempo para o seu consumidor final. Às vezes tem que resolver alguma coisa, tem que ir num banco hoje, ou tem que ir numa loja, eu vou comer ali Rapchef rapidinho, comeu rapidinho, vai lá e resolve o problema dela. Isso na hora do almoço pega muito. Porque pega muito. Tem gente que trabalha e não pode mexer no celular durante o horário do expediente. Essa pessoa tem que resolver a vida dela em 1 hora. Porque de noite também ela tem que pegar o metrô lotado até ela chegar em casa. Sim. Ela já chega em casa cansada, às vezes cozinhar, comer e dormir. No horário do almoço dela é crucial ela economizar tempo para ela conseguir ter o mínimo de descanso e também de tempo hábil para resolver as coisas. Exatamente. Israel, saindo agora do licenciado e do cliente final e indo para você, um pouco de pessoa física, mas um pouco de empresário, porque eu acho que é uma hora que muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui se conectam também. Sim, sim. Né? Quais são as dores hoje com o crescimento da Rapchef que o Israel vive como empresário? Aí a gente esquece o licenciado e o consumidor final e leva para você. Olha, o crescimento, ele é muito doloroso. Né? A gente começou ali em 2019, vendendo 1.000 refeições por mês, 500. Hoje a gente vende o dobro disso por dia. Né? Então a gente vê que ali a gestão de pessoas ela é muito importante. E a gente chegou num patamar que a gente precisa de fato escalonar muito. Né? A gente já atingiu ali no dia a dia o que a gente podia atingir. Então nós estamos com algumas empresas parceiras aí para estar ajudando a gente a sair hoje de 2.000 refeições para 20.000 refeições por dia. No processo de freezer autônomo, a nossa expectativa é que nos próximos 5 anos nós tenhamos 10.000 freezers espalhados pelo Brasil. Mas 10.000 freezers é fácil? Não, né? Não é impossível, né, gente? Se você colocar o número de academias, o número de empresas e o número de condomínios, eu consigo 10.000 só em São Paulo. Né? Então, assim... Fora as pessoas que podem ter em casa. Sim. Então, não é um processo difícil, né? O que a gente tem que trazer é um processo de qualidade, um produto que as pessoas tenham uma recorrência. A nossa taxa de recorrência é muito grande, nosso LTV está lá em 70%, isso é maravilhoso. Então, isso ajuda muito. Olha, as dores, elas são um dia a dia mesmo. Né? Não tem muita coisa que você possa... reclamar, né? Ou falar, putz, isso aqui é impossível. Acho que você vive o dia a dia e o nosso trabalho aqui, como CEO, como proprietário de uma empresa, é enxergar o futuro dessa empresa e saber que você tem que estar alinhando as coisas erradas que vão acontecendo. Né? Então você tem uma visão de um negócio, poxa, que caminho que eu vou percorrer? Erramos aqui, vamos lá e a gente poda esse erro e resolve.
Então, esse é o processo, né? Os problemas vão existir sempre. Se você tem um freezer em casa vendendo, você vai ter problema. Se você tem 10 mil freezers, você vai ter problema. Mas escolhe o problema que você quer, mas né? faz parte do nosso dia a dia. Não, né? e tem problema que é problema bom, né? Você prefere ter o problema de ter um freezer e não estar vendendo, ou ter problema que você tem 10 mil freezer e os 10 mil vendendo e o problema é justamente... Logística, de repente, de entregar, de ter que abastecer. Eu falo que é o problema bom. Eu prefiro ter esse problema do que não ter para quem entregar, né? Assim, mas eu procuro... Rafael, eu procuro ter uma vida muito tranquila, sabe? Tenho minhas responsabilidades, mas eu procuro ter ali meu dia a dia, ir pro meu tênis, fazer minha academia, fazer meu hipismo, que eu gosto muito. Ter meu tempo de qualidade com meu filho, eu busco e levo ele todos os dias na escola. Faz uma baita diferença isso. Então, assim, tudo isso faz com que eu tome decisões e procure enxergar o futuro da empresa com o propósito que nós temos, sim, de resolver problemas, de trazer comida de qualidade. Você pode comer bem sem ter que gastar muito. Você pode ter um negócio sem ter que investir 200, 300 mil reais. Né? Eu vim de um mercado que era um absurdo, cara. Você abrir uma operação. Você vai comprar hoje uma geladeira, ela é o preço da minha franquia. Isso é um ponto interessante da gente tocar. Operação, hoje, como que funciona a sua operação para você fornecer para o seu licenciado? Você teve que expandir ela ao longo do tempo? Você já montou a operação no tamanho? E quais foram essas dores? Porque, igual você falou, da porta para dentro continua sendo uma operação de restaurante. Mas como que é organizado isso, inclusive a logística para isso chegar no Brasil inteiro? Certo. Nós temos hoje Nós tínhamos uma cozinha numa casa simples, de 100 metros quadrados. Até o final de 2022, a gente chegou a vender ali 7 a 10 mil refeições por mês com essa cozinha. E aí em 2023 nós tivemos um salto muito importante, saímos de 100 para 500 metros quadrados. Hoje a nossa capacidade de produção é de 200 mil refeições mês. Animal. Vendemos 50, né? Estamos um pouquinho longe ainda da capacidade. Mas nós mudamos ali toda a estrutura com o próprio negócio, não precisamos de recursos externos. Né? Não era o momento ainda de captar investimento externo. Então nós fizemos ali o processo e o dia a dia mesmo foi ensinando a gente como entregar lá em Boa Vista, em Roraima, por exemplo, onde eu tenho um licenciado em Roraima. São 28 dias para a gente chegar lá. É uma operação logística. É uma operação. Então eu acabei me tornando expert em logística, né? Então por exemplo, eu entrego em Santana do Livramento. Depois de Santana do Livramento vem o Uruguai. Né? Então, lá na fronteira você entrega. Na fronteira, né? Eu entrego no Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, eu entrego, no Rio de Janeiro, várias cidades do Rio, região dos lagos. Então, a gente vai aprendendo a trabalhar com logística. E hoje o Brasil, né? A gente não imaginava, mas o Brasil tem uma malha viária absurda de entregas maravilhosas. Tem seus custos, que isso tem que ser repassado, né? Mas no final sempre dá certo. Tem possibilidade? Tem. Não tem. Olha, é muito difícil eu declinar um cliente de algum lugar do Brasil. É muito difícil. Às vezes acontece. Por exemplo, sei lá, outro dia um cliente lá do Acre, Rio Branco, queria que eu entregasse lá. Só que o modelo que ele queria não compensava porque o custo do frete era muito alto. Eu falei, olha, não ia fechar. Eu falei, eu te entrego, mas você tem que ser um distribuidor, você tem que ser um lojista, tem que ter um modelo de 300 mil para cima. Ah, não, eu só tenho 30 e tal. Eu falei, então para você não funciona, porque se você vai me pagar o frete de 5 mil para te entregar 1000 refeições, aí você não vai ganhar nada. A conta não vai fechar para você. Então eu sou muito honesto com o cliente e falo, olha, assim não dá certo. Ah, mas teve cliente que já quis. Não, me manda aqui que eu quero fazer um teste. Tá bom, eu mando. Né? Que nem eu falei, eu não sou seu patrão, eu sou seu parceiro de negócio. Se você quer acreditar nisso e eu consigo, eu acredito junto, mas saiba que tem o risco que eu tô apontando aqui. Sim, eu tenho a obrigação e o compromisso de falar que as suas margens vão ser muito menores, né? Trabalhando dessa forma. Exatamente. Mas as pessoas vão, elas acreditam, elas querem e tá tudo bem, entendeu? A gente dá a possibilidade. Legal. Uma pergunta. E aí, pode ser que eu erre na minha colocação, mas quando você iniciou no segmento de gastronomia, eu creio que você olhava muito pro produto. Certo. Né? Você fez gastronomia, vivia dentro de operação de restaurante e tudo mais. Hoje, você vê que o seu maior desafio, ou o maior desafio de quem vai começar um negócio de comida com operação delivery, é o produto? Não, eu acho que o maior desafio é a disposição da pessoa que trabalha. As pessoas, elas querem fazer delivery, mas elas só querem abrir 2, 3 vezes por semana. Elas só querem trabalhar no almoço. Né? Elas querem imediatismo e não funciona assim.
né? Tem que ter a paciência. Você tem que trabalhar. Poxa, você tem uma loja de delivery? Posta no seu status do seu WhatsApp. Você tem isso aqui na mão. Né? Pô, você tem várias pessoas. Você entra no Facebook, comunidade tal região de alimentação. Coloca lá. Então as pessoas elas não têm a disposição de fazer. Elas têm a disposição de receber pedido. Né? Elas querem ser empresário, mas elas querem se comportar como funcionário. Não é generalizando, tá? Uhum. Muitos parceiros meus são excelentes, trabalham, têm muito sucesso. Mas, infelizmente, a grande maioria não é assim. Né? Na verdade, não é generalizando, mas acima da média da população. Tem uma coisa que eu falo muito, que é hoje um dado real, é que acho que esse já chegou a 95%, né? 95% da população brasileira ganha abaixo de R$10.000 por mês. E aí as pessoas normalmente ficam horrorizadas. Mas quando você vai ver, ninguém está disposto a fazer o que os 5% que ganham acima disso fazem. Essa é a conta. Se você ganha abaixo de R$10.000, você está abaixo de 95% da população e você faz a mesma coisa que todos os 95%, você vai receber isso. Sim. E aí normalmente vem a crença limitante que é, nossa, mas os 5% a mais... Eles ganham isso porque vem a história que foi o pai que ganhou na loteria, que participou do BBB, porque virou influenciador, e elas não estão dispostas a, de fato, fazer acontecer, né? O famoso, a pessoa vê a pinga que eu tomo, mas não vê o tombo que eu levo. Você sabe o que eu acho, Rafael? Que todo mundo quer, mas eles têm uma dificuldade para destravar esse processo, sabe? Porque a gente passa o beabá, né? A gente, como parceiro, como licenciante, a gente passa ali, olha, você tem que fazer isso. Eu mando um manual de 50 páginas para ele ler. Agora, você pergunta se a pessoa lê. Então, ou ela vai descobrindo no meio do caminho, quando você fala assim, tá no manual, aí a pessoa, puta, não cheguei aí. Então assim, a gente, que nem eu falo, eu tô aqui para te atender, né? Se você vai comprar um carro e você vai andar com ele, vai pôr água dentro do motor dele, problema é seu. Mas eu vou te vender o carro. Não tô aqui para negar, porque como eu tive várias pessoas que deram errado, eu tive muitas pessoas que deram certo e dão certo até hoje. E tão felizes. Você pode pesquisar aí, entrar no YouTube, você vai ver vários vídeos. Legal. Né? Então, isso é muito legal. Um dado que o Elton, inclusive, que está aqui nos bastidores, a gente depois vai mandar um episódio junto, ele trouxe, é que vocês já têm 5 anos de marca. Sim. Milhares de entregas por mês, milhões de entregas ao longo da história, e vocês, praticamente o índice de reclamação dentro do Reclame Aqui, que é um dos portais mais respeitados, né, para o consumidor, inclusive abraço pro Felipão, CMO do Reclame Aqui, que já esteve aqui também, é que vocês quase têm um índice inexistente, vocês não dão trabalho para eles, né? Sim, eu até brinco, né, às vezes o cliente, né, entra no Reclame Aqui. Pessoal, foram mais de 2 milhões de refeições vendidas, mais de 500 licenciamentos. São mais de 10 mil pedidos de licenciados. Então, sei lá, se eu fazer uma conta básica aqui, se cada cliente comeu 10, são 200 mil pessoas que consumiram a Rap Chef nesses últimos 5 anos. Aí nós temos lá 3 ou 4 reclamações. E aí, é muito pouco. E aí o pessoal fala, mas você tem reclamação? Eu falei assim, graças a Deus eu tenho essa reclamação. Você vê que eu sou real. Exatamente, porque senão eu brinco que não dá, restaurante 5.0 no iFood é muito bom para ser verdade. E eu não quero não ter reclamação, pelo contrário, eu vejo, olha, realmente teve uma reclamação aqui, por exemplo, das 5, 0 foi do produto, nunca reclamaram de um produto, foi mais questão de logística, né, nossa reclamação. Então eu falo, poxa, legal, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar com as críticas, a gente aprende com isso, mas é normal, é uma empresa pública, tem ali os números, você pode entrar ali, você vai pesquisar aí Rap Chef no Google, no YouTube, você vai achar vários vídeos de vários licenciados, no Instagram você vai colocar @rapchef, você vai ver vários, então tá aberto para quem quiser ver, a gente é um livro aberto, inclusive quando alguém está interessado eu falo, olha, entra no Instagram aí, pesquisa o nome e chama ele para conversar. Sim. Você não precisa pedir para mim um telefone de um parceiro. Você entra no Instagram e pergunta pra ele no Instagram. Manda uma DM pra ele lá e fala, como é que tá sendo a Rap Chef aí? Eu gostei, eu não gostei. E tá tudo bem. A gente dá o livre-arbítrio. Eu quero pessoas que queiram crescer com a gente, né? Pô, eu tenho uma visão ali, pô, legal. Eu quero vender 1 milhão de refeições por mês, são 30 mil refeições por dia, nos próximos 2, 3 anos. Eu não vou vender. A Rap Chef não vai vender. Quem vai vender são meus parceiros. Ou seja, meus parceiros vão ganhar tanto quanto eu. Então eu vou precisar de centenas de pessoas, bons parceiros, que consigam ali ter a mesma visão que eu tenho, para que ela possa lucrar esse processo também, né?
a longo prazo, né? Então, isso é muito bom pra gente, pro parceiro e pro consumidor ali, né? Do final. Por exemplo, você tem uma empresa... Pô, eu tenho Porque uma no empresa final é a aqui, marca da Rapchef que vai, né? sempre falo, pô, eu tenho uma empresa aqui, caramba, eu trabalho numa empresa que tem 50 colaboradores, eu quero abrir um negócio e o que eu faço se eu trabalho 10 horas por dia? Compra um freezer autônomo da Rapchef e põe na sua empresa. Coloca ali na sua empresa, você vai ter uma renda mensal. Né? Então você consegue fazer. Pô, Israel, mas é 35 mil. Tudo bem, mas eu te parcelo em 21 vezes, eu converso com você, a gente negocia, a gente faz uma coisa. Porque tem muito mercado. Né? Vai chegar no momento que nós vamos ter tanto freezer na rua, tantos freezers, que vai ser difícil achar um lugar que não queira colocar. Né? E as pessoas, hoje nós já estamos tendo o reverso. Antigamente a gente tinha que procurar ponto de venda. Hoje nós estamos começando a receber solicitações de pessoas, condomínios, empresas que pedindo o nosso freezer. Né? Então a gente vai ter ali um momento que isso vai dar uma virada, né? E faz parte. Sim, com certeza. Cara, muito bom. Não parece, mas já passou aqui 55 minutos que a gente está conversando, passa rápido. Tá rápido mesmo. E aí eu acho que faz sentido aqui, eu tenho sempre uma pergunta final, mas antes dela, entender o que vocês pensam de futuro de Rapchef, depois de 5 anos, né? Tem gente que brinca, fala, você tem que planejar a sua empresa para os 5 anos. Sim. Eu brinco que isso é muito bonito no papel e tem que ter o papel, mas o dia a dia ele é cruel. Mas você já tem 5 anos, já chegaram em 5 anos, já atingiram bons resultados e na sua cabeça qual que é os próximos 5 anos ideais, não só com resultados, mas também com propósito, impacto de marca? Cara, a minha expectativa e o que eu vou atingir de fato, né, já está escrito. A gente sabe chegar aqui foi muito difícil. A gente criou um alicerce. Então a gente fez todo um processo para que a gente pudesse falar, opa, esse modelo de negócio funciona, tem pessoas ganhando dinheiro com isso, o produto é de qualidade. Então nos primeiros 2, 3 anos foi mais ou menos para ter uma prova de que de fato é bom. Hoje nós temos ali parceiros que vão contribuir muito com a Rapchef e a Rapchef com eles, para que a gente possa atingir aí nos próximos 5 anos 10 mil pontos de venda, que é o nosso target. Não próprios, mas sim com parceiros em geral, né? Então a gente vai ter nossa linha própria, nosso modelo de negócio próprio. Nós temos, inclusive, distribuidores, né? É um modelo de uma loja que você tem ali, você se torna um restaurante sem cozinha. Né? Tem distribuidores que tem uma loja e tem mesinha ali, vende para os clientes e além de vender ali, ele também entrega para supermercados, para os pontos de venda na região. Isso demonstra que é um produto que está vindo muito forte no Brasil, né? Que as pessoas estão consumindo muito, né? Nos últimos 3 anos foram abertas mais de 300 mil marmitarias. Caramba, esse é um dado muito forte. Né? Você pode pesquisar aí. Né? Então, 300 mil marmitarias abertas nos últimos 3 anos, ou seja, o brasileiro está culturalmente aprendendo a consumir as refeições prontas. Os Estados Unidos hoje consome 27% desse mercado. Né? O Brasil está em 3 a 4% do consumo. Então nós vamos chegar nos 20%. E quem estiver mais bem preparados vai conseguir atender a demanda e aqueles que acreditarem também vão conseguir crescer nesse processo junto. Acreditarem. Quem não acreditar tá tudo certo, vai buscar outros negócios e tá tudo bem. Né? O nosso propósito é, de fato, mostrar para o nosso parceiro que ele não precisa sofrer para ter um negócio próprio. Ele não precisa ter 10, 15 colaboradores para ganhar dinheiro como um restaurante tem que ter. Restaurante é bom, é maravilhoso, eu tive 20. Mas eu sei as dores que é. Você tem que ter muita estrutura. De cada 10 restaurantes que abrem, 9 vão fechar nos primeiros 5 anos. Ou seja, é um dado muito pesado, né, cara? A taxa de mortalidade em cima do mercado de restaurante é muito grande. Ontem, bares, né? Quando eu fui numa mentoria para um grupo de empreendedores do Mato Grosso, e aí o pessoal perguntou, cara, e você com esse tanto de oportunidade, você deve receber muita gente querendo montar um restaurante com você, ser sócio de restaurante, querer que você faça alguma coisa. Semana passada eu fui numa pizzaria de um amigo meu que ele queria, porque queria que eu assumisse uma loja. Aí eu falei, cara, graças a Deus o podcast a gente tá indo super bem, o Falando de Delivery se tornou um movimento. A PDV, como uma indústria de embalagem também, hoje a gente já tá atendendo mais de 9 milhões de embalagens pelo Brasil, então isso requer muita atenção. Eu não pretendo ir para restaurante. Aí um dono de restaurante levantou a mão e falou assim, você não quer ir para restaurante porque você tem juízo, né? Mas não fala a verdade. Eu falo, quando eu vejo alguém meio diferente na rua, eu falo, esse daí ou teve restaurante ou era gráfico, um dos dois. Sim. E é um mercado muito doloroso, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório, eu acredito, lá na ponta, porque você impacta
não simplesmente, não é desmerecendo os outros nichos, mas em um produto, você dá o prazer, a satisfação e você alimenta a base da pirâmide de qualquer ser humano, que é se alimentar, né? Então, Sim. quando você consegue gerar esse impacto lá na ponta, é algo muito positivo. E aí eu deixo uma pergunta para o Israel, fazendo uma recapitulação rápida da sua história. Você com uma média de 13 anos de idade, você pela necessidade teve que entrar numa operação gastronômica junto com seu pai, com a sua família. Ao longo do tempo você foi entendendo que era um mercado que você gostou, se familiarizou, quis se especializar, montou a operação, já teve operação que deu certo, teve operação que deu errado, montou o modelo da RapChef e hoje você viabiliza a operação para pessoas que querem se tornar empreendedores, querem ter uma renda extra, seja por oportunidade ou seja por necessidade, ou pessoas que querem crescer de fato, mas acreditam em você e na RapChef como um grande parceiro, o alicerce desse crescimento. O público do nosso canal também, a gente tem muitas histórias que a gente recebe dos nossos ouvintes, que são pessoas que começaram a vir na raça, que começaram pela necessidade. O que o Israel, de 13 anos de idade, né, falaria no passado, e o que o Israel de hoje conseguiria dar a confirmação e falar assim, cara, esse caminho que eu percorri lá atrás hoje valeu a pena. Para essas pessoas, porque tem muita gente que assiste a gente, cara, que fala assim, pô, eu assisti um episódio tal, eu tava pensando em desistir, mas eu escutei a história desse cara, eu vi a forma de pensar desse cara e eu não posso desistir. Então, essa contribuição, ela é muito forte eu falo que não é pra mim, não é pro canal, mas às vezes uma pessoa que tá escutando a gente, que ela colocou o podcast como falou, cara, deixa eu escutar isso aqui pra ver se eu tenho uma luz no fim do túnel. Cara, o que eu falaria pro Israel de 12, 13 anos, que morava ali na Coab, Teotônio Vilela, um garoto pobre que não tinha... que o sonho era ter uma bicicleta e era difícil. Eu fui realizar esse sonho com 9 anos. Eu falaria, continue com esse processo, cara. Continue estudando, tenha uma visão diferente, enxergue o mundo fora do seu dia a dia, que é o que eu sempre fiz, né? Eu sempre vi oportunidades, eu gostava de lidar com pessoas. Vendas é uma técnica que ela é muito depreciada pelo mercado. As pessoas, você é vendedor, alguma coisa do tipo. Não, as vendas ela pode te transformar em grandes empreendedores, ela pode te fazer com que seja uma escola para que você tenha o seu próprio negócio, né? Então eu tenho muito orgulho de ter nascido onde eu nasci, ter aprendido o que eu aprendi, e falaria para o Israel de 13 anos, falaria, cara, você deu certo. Você deu certo, cara. Uma das suas maiores felicidades era empinar um pipa. E eu tive a oportunidade de conhecer já vários países. O meu sonho era ter um cavalo, montar, porque o meu pai me levava para o sítio. E meu tio tinha um cavalo bem simples, assim. E eu tive a oportunidade de fazer hipismo com pessoas, né, no mundo. Pratiquei 10 anos o hipismo. Cavalos de 500 mil reais. Então, deu certo, cara. Né, deu muito certo. E qual que era... Se o Israel e o de hoje, o que falaria pro do passado. Então é exatamente isso. O que você deixa de propósito para quem tá na jornada, cara, e pensando em desistir? Eu não sei se em algum momento da sua jornada você já passou por aquele dia difícil, mas você continuou. O difícil ele vai acontecer. Faz parte do projeto. Né? Você quer crescer, você quer melhorar. Não tô falando que foi mil maravilhas. Pelo contrário. Você tem problema com familiar, você tem problema com amigos, você vai ter problemas, pessoas, né? Desde que você trabalhe com ética, mas você pode errar. Você pode investir errado, você pode acreditar numa coisa que deu errado, mas você não pode parar. Você vai ter que fazer acontecer, entendeu? Eu nunca pensei na minha vida em não fazer. Nunca tive a oportunidade de falar, não quero mais isso. Você não tinha a segunda opção, né? Não tinha, cara. A RapChef, o propósito que eu tenho com a empresa... hoje eu recebo, cara, vídeos, você pesquisar aí no YouTube, você vai ver crianças genuínas de 10, 11 anos elogiando o produto, que adora, que ama RapChef, sabe? Pessoas no Brasil todo vivendo desse produto. Eu só tenho a agradecer aos meus parceiros, essas pessoas maravilhosas que acreditam, aqueles que não acreditaram também, que se deu a oportunidade, no momento elas viram que aquilo não era para elas, faz parte. Vocês vão achar o caminho certo de vocês. Mas não pare, cara. Não pare. A gente tá longe, eu sempre falo, com todo esse nosso histórico, a gente é 1% do que nós vamos nos tornar. Nós vamos se tornar uma empresa global, nós vamos crescer muito, nós vamos... eu sei porque a gente já enxerga, eu já tive pessoas de outros lugares, de outros países querendo
querendo o meu modelo de negócio, querendo o meu produto. Só que a gente não estava naquele momento. Agora a gente está se posicionando de fato para assumir o mercado de refeições prontas, ultracongeladas nacionalmente, junto com pessoas que acreditam nesse processo, com empresas responsáveis, com o meu grande amigo Elton, que está aqui nos bastidores, né? Uma pessoa incrível que está trazendo a gente aqui para lugares inimagináveis, né? E a gente tem certeza que nós vamos crescer muito e fazer acontecer junto, né? Se você acredita num sonho, se você quer buscar, eu, como uma criança que veio realmente do nada, com poucas oportunidades, foi possível, né? Para você também pô. Acredita, começa, faça seu trabalho, se desempenhe, se dispõe a fazer algo, né? Não é comprar e parar. O comprar é o primeiro processo da continuação que você vai ter que ter. Adquiriu, legal. Né? Agora é que nem um carro. Você comprou um carro, se você não pôr gasolina, ele não vai andar. Se eu tirar CNH, você não pode andar com ele. Então você precisa, de fato, pôr gasolina no seu negócio ali, né? Pô, movimentar, falar. Hoje nós temos pessoal, nós temos isso aqui, que é uma máquina de fazer dinheiro para quem sabe usar. Né? Você pode ficar aí rolando, jogando o seu tempo, vendendo o seu tempo, ou você pode aproveitar esse tempo e trabalhar e fazer ali, né, com um processo, com um produto de qualidade, ganhar receita. Não estou falando que você vai ficar rico com a RapChef, não falei isso em momento nenhum. Mas dá sim, de fato, para você ganhar ali 5 mil, 10 mil, investindo os seus 20, 30 mil por mês. Aliás, comprando um modelo de negócio de 30 mil, ganhar seus 5, 10 mil por mês. Trabalhando é possível. Animal. E acho que a pergunta que no final muita gente que está escutando, assistindo a gente está se fazendo e quem quiser conhecer mais da RapChef, quem quiser, seja para trocar uma ideia com você, com o time, ou para virar de fato um licenciado, para entender quem é dono de restaurante aqui e precisa aumentar a receita e tem tempo ocioso e tem espaço ocioso na operação, eu vejo que é uma baita oportunidade. Quem quiser acessar você, é Instagram, é site... o Instagram, hoje nossa principal ferramenta de comunicação. A gente recebe mais de 50 pessoas por dia. Eu diretamente, no meu direct ali, legal, interessado no modelo de negócio, organicamente. Então, o Instagram oficial hoje é meu RapChef Oficial. Legal, o pessoal vai colocar aí na descrição. É, meu RapChef Oficial. E o meu Instagram particular é IEL_Matias. Tá, uma pergunta. Qual que você usa mais? O seu mesmo? O meu mesmo. Legal. Mas eu tô sempre ali pentelhando na empresa para ver o que tá acontecendo, porque a gente recebe muito, né? Então tem que acompanhar, né? Tem ali os nossos parceiros que atendem os clientes, mas eu tô sempre ali vendo o que tá acontecendo, vendo a movimentação, que é importante para nós e para toda a nossa comunidade, né? RapChef, mais de 200 pessoas trabalham com o nosso modelo de negócio hoje, que sobrevivem da RapChef ou usam como um negócio de segunda renda. Então a gente tem a responsabilidade. Eu sempre brinco com meus parceiros e falo, olha, o pai, né, tem o pai e a mãe. O pai é aquele cara que vai passar mais mão na cabeça, vai ser mais bacana e vai exigir menos no sentido de estudo. Pelo menos a minha experiência não foi tanto. A mãe vai bater, vai falar para escovar o dente, vai fazer. Eu sempre falo que eu sou a mãe dos meus licenciados, porque o pai é mais de boa. Mas eu tô falando isso para você ser parceiro, para que você possa usufruir do que uma mãe quer para um filho. Dos resultados. Os resultados, sempre o melhor, né? Então a gente procura orientar, né? Por isso que eu nunca falo que eu sempre falo para meus parceiros, eles são parceiros, nunca vão ser colaboradores, não quero colaboradores nesse sentido de parceria. Então eles têm o negócio deles porque é o limite. Quando eu te dou um negócio, eu falo, o que você fizer aí é seu. É a sua possibilidade. Você tem a marca, você tem os produtos, você tem a entrega, você tem ali tudo que você precisa. Se você vender 100, 200, 500 mil, 2 mil, 5 mil, os ganhos vai ser seu. Então eu te dou essa oportunidade que você busca ali conquistar isso e você vai poder crescer seu negócio sem ter que investir absurdos como né? Se você fatura um valor X num restaurante, pra você faturar mais, você vai ter que comprar mais mesa, vai ter que comprar mais equipamento. Com a RapChef não, você tem que comprar mais produto e eu te entrego aí na sua casa, na sua cidade, onde você morar. Animal. Tá bom, pessoal? Muito bom. Você vai passar ao longo do episódio seus contatos, na descrição também vai estar. Então, a galera que estiver assistindo, quiser saber mais, só ir pra lá. E eu acho que, principalmente, né, o que eu gosto muito desse modelo, seja de licenciado, seja de franqueado ou de sócio operador, é que muitas vezes, quando vocês vão buscar esse modelo de negócio, eu conheço pessoas que elas
elas investigam muito, elas pesquisam muito, e eu acho isso super importante. Você tem que pesquisar, até igual o Israel falou em algum momento, para ver se adequa ao seu momento de vida. Sim, Só não adianta ser aquela pessoa que busca um problema para cada solução. Tem pessoa que busca, né? Você dá a solução, a pessoa dá um problema. Isso aí não vai funcionar, porque no final do dia, o modelo do Israel, assim como de várias pessoas que já passaram por aqui, é um modelo que ele cresce também com o crescimento de vocês. Então entendam que é de fato uma parceria. Então jamais o Israel, a RapChef, vai jogar contra o licenciado. Nunca. Porque senão ele não cresce também. Então é um modelo muito de parceria e de crescimento mútuo. Israel, obrigado mais uma vez. Foi um baita prazer. Acho que não tinha oportunidade melhor o podcast. Eu gosto de brincar que a maior realização, eu sempre gostei muito de conversa, sempre gostei muito de sentar com meus amigos e contar histórias. E antigamente a gente falava, pô, eu queria ser uma mosquinha para escutar aquelas histórias ou eu queria ter uma câmera para ter gravado aquela conversa porque alguém falou algo ali muito importante. E um podcast hoje ele proporciona isso. Então, com certeza, a sua história, com seu conhecimento, ela vai impactar pelo menos uma pessoa. Hoje a gente tem aí uma média aí de mais de 10 mil visualizações, mais de 10 mil ouvintes em cada episódio que a gente publica. Então, com certeza, no mínimo, uma pessoa vai pegar uma frase que você falou, seja um modelo de negócio, seja uma frase e vai ver uma oportunidade na RapChef, ou seja uma frase de esperança e vai conseguir seguir o caminho, a jornada dela de uma forma melhor. Então, te agradeço muito, em meu nome, do Falando de Delivery, de todos os apoiadores, mas também de toda a nossa audiência. E foi um prazer, sempre que quiser, a casa é sua. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Foi um prazer estar aqui. Foi um papo muito descontraído, muito bacana. Vocês estão de parabéns pela estrutura de vocês, pelo espaço. Obrigado. Legal, valeu. E pode contar com a gente aí. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui para poder sempre acrescentar aí com vocês, tá bom? Legal. Tamo junto. Você que assistiu esse episódio até o final, já clica no botão compartilhar, manda naquele grupo de WhatsApp. Eu falo que empreendedor que não tem grupo de WhatsApp tá empreendendo errado, porque a jornada é muito difícil pra você passar todos os perrengues sozinho, tá? Então manda lá que esse episódio pode ajudar mais pessoas. Agradeço a todos os patrocinadores. Até o próximo episódio e bora vender.